Lucas 24, verso número 13. Você abriu, diga amém. Você abriu ou está lendo? E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era... Prega comigo. O nome era... Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que fosse remir Israel. Mas agora sobre isso, e já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. 25. E ele lhes disse: honestos, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando ele por Moisés e por todos os profetas, começou a explicar-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. 30. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando pão, abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se os olhos e o conheceram, e desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras. Ó Deus, obrigado por hoje. Obrigado, Senhor, porque nós queremos nos aprofundar e queremos começar a entender o que o Senhor tem para ministrar esses dias. Que seja de um tempo sobrenatural, de um lugar sobrenatural, porque ninguém parte o pão como tu, Jesus. Porque toda vez que é o Senhor que parte o pão, a Escritura se abre. Porque toda vez que o Senhor parte o pão, a Escritura se abre. E o Senhor disse que o Senhor é o pão da vida, que hoje nós possamos, ao partir o pão, que o Senhor possa acalentar os nossos corações. Que os nossos corações possam arder para honra e glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. Esse é um dos textos mais famosos da Bíblia. 2 discípulos, Jesus morre, é crucificado, Jesus ressuscita, Jesus começa o processo dele. Alguns discípulos começam a questionar se eles voltam ou não, e ele aparece e por aí vai. E esses discípulos, ao caminho de Emaús, eles começam a caminhar e conversar entre si. O nome do lugar que eles estavam é Emaús. Se você tem uma caneta, se não tem, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Se você tem uma caneta, escreve lá na sua Bíblia assim: Emaús significa lugar incerto. O texto vai dizer no verso número 18, e respondendo um, cujo nome era Cleopas. Cleopas significa pai. Então o que nós temos aqui é um pai indo para um lugar incerto. No 16 vai dizer: mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Se você pegar o original grego, o que está dizendo aqui é como se algo ou alguém tivesse fechado os seus olhos. Já eu junto tudo, fique tranquilo. Então agora eu tenho um pai indo por um lugar incerto com os olhos fechados. Então presta atenção. No 19 vai dizer: e ele lhes perguntou quais, e lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o... É interessante porque eles estavam esperando um homem para remir Israel, amém? Eles estavam esperando um homem que fosse salvar o povo, amém? Só que agora, quando Jesus pergunta por que eles estavam tristes, eles respondem: ué, você não está entendendo? Era um homem profeta, poderoso em palavras. Presta atenção, eles estavam esperando então a pessoa errada.
Porque o Messias não poderia ser caracterizado desse jeito. Então eles estavam confiando a sua vida para eles, numa pessoa errada, para fazer o que era certo. Porque a palavra que era, Deus enviou o seu filho amado, o Cristo, aquele que iria reinar. Não, aqui eles estão dizendo, as que diz a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta. Errado. Eles estavam esperando a pessoa errada, estavam para eles confiando em alguém que não era o Cristo. E é interessante que se você olhar o verso de número 27, a partir daqui eu começo a pregar de fato, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que de Jesus, o que de Cristo se achava na Escritura. Então agora Jesus vai começar a falar para eles, eu vou começar a falar de mim na Escritura. Quando fala Moisés, não é a pessoa Moisés, mas o Pentateuco, amém? Todos os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos pelo homem chamado Moisés. Então agora ele vai começar do Moisés e vai até Malaquias. E começa a falar, você lembra de Gênesis? No princípio criou Deus, eu sou o princípio. Eu sou o princípio das coisas. Você sabe lá no versículo 3, quando a palavra diz, e haja luz, eu sou a luz que foi manifesta para Deus condenar as trevas. Sabe quando diz que é o terceiro dia, uma porção de terra saiu de dentro das águas? Esse sou eu. Saindo ao terceiro dia para ressuscitar, diga amém. Então agora, isso começa a ser colocado diante dos olhos deles e ele começa a pregar de Gênesis aos profetas, o que dele se achava na Escritura. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, a partir de agora, você vai entender que toda a Bíblia é sobre Jesus. Todo o universo é sobre Jesus. Eu não vou diferenciar entre o Jesus e o Cristo, não, que eu faço isso outro dia. Mas todo o universo, porque você vai entender que o Cristo veio morar dentro do Jesus, amém? Amém? É por isso que aqui eu chamo do corpo de Cristo chamado, morreu numa cruz, para dar luz ao corpo de Cristo chamado, igreja. Mas isso é uma outra coisa. Então agora a gente começa a entender que é tudo sobre Jesus. Mas eu quero abrir um pouquinho mais o leque. Se Deus começou a escrever em Gênesis, que no princípio criou Deus, porque quando eu leio aqui princípio, muitos vão falar que é o princípio tempo, mas aqui é o princípio pessoa. No princípio Cristo, chamado Cristo, criou Deus, céus e a terra. Porque Jesus falou que ele é o princípio. É por isso que vai dizendo nos textos que tudo foi feito por ele, para ele e por causa dele. Todas as coisas foram feitas por Cristo. Sabe aquele desenho que você vê que Deus criou todas as coisas? Deus criou todas as coisas em Cristo. Por isso que Cristo é o Verbo. Deus falava, mas quem fazia? Você vai ter que rasgar aquela liçãozinha da escola dominical. Não vai ter que rasgar. Sabe aquele negócio que Deus botou a mão? Deus botou a mão nenhuma. Porque Deus não trabalha fazendo. Deus trabalha... Se Deus trabalha falando, você quer fazer o que da sua vida?